Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil. Como é que vocês estão? Como está a preparação para o concurso do INSS? Já passamos da metade do nosso curso 10 no INSS e eu quero saber como anda os seus preparativos, a sua preparação a fim de obter a aprovação neste concurso. Beleza? Meus amigos, na aula de hoje tratarei de um assunto que exige de você memória, tá certo? Existem coisas na vida que você pode entender e graças a Deus é a maior parte delas. Só que existem coisas que você precisa memorizar e ninguém nunca morreu, não é verdade? Porque decorou uma tabuada, porque decorou uma canção, porque decorou um discurso. Então por isso eu vou precisar de você memória neste exato momento. O assunto de que estamos falando diz respeito às conjunções da língua portuguesa, os conectivos. Eu vou passar a vocês um link que dará acesso a vocês à tabela de conectivos da língua portuguesa, porque é por meio da tabela que você conseguirá memorizar essas conjunções. A Banca CESP, ela trabalha conjunções de uso corriqueiro, habitual e cotidiano, mas também trabalha com conjunções que nós habitualmente não utilizamos e por esse motivo a memorização é fundamental, tá certo? Para que você encontre a tabela, você vai buscar o seguinte endereço: bit.ly/conectivos Elias. Quando você for a este link, bit.ly/conectivos Elias, você encontrará lá a tabela de conectivos toda marcada, toda legendada, toda detalhada. Eu peço que você, inclusive, a utilize antes de acompanhar o vídeo, até porque é por meio da tabela que você vai conseguir melhor resolver as questões que eu coloquei aqui para vocês. Tudo bem? Então vamos à tela, por gentileza. Olha só essa questão. Fala o seguinte: mantém-se a correção gramatical do período e as suas informações originais ao substituir o termo pois por qualquer um dos seguintes: já que, uma vez que e por quanto. Primeiro passo, vamos ler o texto. Ele fala o seguinte: a fiscalização do cumprimento das garantias de atendimento é uma forma eficaz de certificar o beneficiário da assistência por ele contratada, pois leva as operadoras a ampliarem o credenciamento de prestadores e a melhorarem o seu relacionamento com o cliente. Pararei aí. Olha só, ele pede para você trocar a conjunção pois por uma das seguintes: já que, uma vez que, por quanto. Beleza? Pega para mim na sua tabela de conectivos onde estão as conjunções causais e explicativas. Acompanhe comigo olhando para as duas, tanto causais como explicativas, conforme a observação que está aí detalhada. Olhando para as duas, perceba para mim. Entre causais e explicativas eu tenho pois, sim ou não? Temos. Entre causais e explicativas eu tenho já que? Também tenho. Entre causais e explicativas eu tenho uma vez que? Tenho. E entre causais e explicativas eu tenho por quanto? Tenho também. Dessa maneira, o item é correto, o item é certo. Algumas pessoas vão virar para mim e falar assim: professor, não seria melhor entender o que expressa a conjunção pois no texto e daí, a partir do entendimento, fazer essa substituição? Meus amigos, seria uma alternativa, desde que você entendesse o que significa por quanto. Por quanto é uma conjunção que o CESP adora, todavia nós não a utilizamos no nosso cotidiano. E por isso que eu peço a você que memorize as conjunções da língua portuguesa. Vamos olhar mais uma questão. Diz o seguinte, olha o que ele fala: sem prejuízo do sentido original do texto, a expressão na medida em que poderia ser substituída por à medida que. Vejamos o texto. Fala o seguinte: com efeito, a habitação em cidades é essencialmente antinatural. Associa-se a manifestações do espírito e da vontade, na medida em que esses se opõem à natureza. Pessoal, perceba que ele coloca aqui na medida em que. Volta a tabela para mim, por favor. Busque nas conjunções causais. No meio das causais, você encontrou na medida em que? Com certeza. Agora, no meio das causais, você tem à medida que? Não. Agora, vá na tabela para mim onde estão as conjunções proporcionais. Identificou as proporcionais? No meio das proporcionais, você identificou à medida que? Identificou ou não identificou? Por esse motivo, meus amigos, a expressão na medida em que, causal, à medida que, proporcional. Então, uma não pode substituir a outra. Então, venha comigo no item. Sem prejuízo, uma pode substituir a outra? Não. O item é errado. Tá certo? E já vou te falar uma coisa: para um brasileiro, as expressões na medida que, na medida em que e à medida que no uso coloquial e cotidiano da língua portuguesa, elas têm o mesmo significado. Por isso, mais uma vez, memorize essa tabela, faça um cartaz bem grande dela, cole na parede do seu quarto, cole no banheiro, cole na sala, cole na cozinha, decore a tabela. É a questão 9 da tua prova do INSS e por isso eu preciso que você memorize para depois não se arrepender. Vamos dar continuidade.
questão fala o seguinte, olha só, segundo a avaliação, o texto do item, a forma mas poderia ser substituída por embora, sem prejuízo para a correção gramatical e para os sentidos originais do texto. Vejamos o texto. Segundo a avaliação do movimento Todos pela Educação, o PNR a ser aprovado perpassa os pontos principais da educação no país, mas ainda deixar essas. Perceba comigo aí na sua tabela de conectivos, ache para mim as conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia. Meus amigos, no meio das adversativas eu tenho mas ou não tenho? Tenho. Agora, por favor, gente, no meio das adversativas eu tenho embora? Não. Agora vá para mim nas concessivas. No meio das concessivas eu tenho embora? Tenho ou não tenho? Tenho. Ou seja, mas adversativo, embora concessivo. Eu posso substituir uma conjunção pela outra? Não. Então veja para mim, este item, portanto, é um item errado. Alguém vai me perguntar, professor, mas eu estou vendo que aqui há uma marcação com uma estrelinha que liga as adversativas às concessivas. Na verdade, meus amigos, se eu for observar, tanto conjunções adversativas bem como concessivas produzem a possibilidade de, no texto, eu inserir informações contrárias. Todavia, eu preciso tomar cuidado com a construção do texto. Conjunções adversativas permitem verbos no indicativo. Agora, se eu colocar a conjunção embora, eu não posso colocar embora ainda deixe arestas. Eu sou obrigado a colocar embora ainda deixe arestas, pois boa parte das conjunções subordinativas da língua portuguesa exigem verbos no subjuntivo. Só que perceba que essa explicação que eu acabei de fazer é uma explicação muito mais técnica, muito mais demorada, muito mais alongada. Eu quero que você marque a questão com a velocidade devida e siga na sua prova com o gabarito adequado. Tudo bem? Meus amigos, já coloquei aqui para vocês qual é o seu para casa, bit.ly/10 no INSS 7. Aqui neste endereço você encontrará a lista com 10 questões acerca do assunto dos conectivos. E para resolver, não se esqueça, você precisa decorar a tabela. Utilize a tabela para resolver esta lista. Tudo bem, meus amigos? Então, dessa maneira, encerro com vocês o 7º episódio do 10 no INSS. Não pare de estudar, estamos de olho, a vaga é sua. Um grande abraço e até mais!